viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar. Oi, oi, oi! Seja bem-vinda ao podcast Sonhar e Realizar. Eu sou Angélica Oliveira, treinadora e mentora de negócios, de comunicação, de vendas e de desenvolvimento pessoal. E esse podcast é para você, imigrante, que deixou o seu país e veio para cá, para os Estados Unidos, ou para qualquer outro país. Deixou a sua cultura, deixou a sua cidade, deixou o seu ambiente para viver um sonho americano, uma qualidade de vida melhor, enfim. Só que no meio do caminho passou desafios, ou vem passando até então. Eu falo com pessoas normais, comuns, como eu e você. Passamos uma série de coisas, nós podemos aprender com a vida do outro, nós podemos pegar insights, ensinamentos, e o convidado de hoje é muito top. Então se inscreve no canal, já fica ligado e compartilha esse conteúdo que vai enriquecer muitas pessoas. Fica até o final, porque o melhor sempre fica pro final. Vou falar hoje com o Maurício, que é uma pessoa incrível, que está ajudando muito, inclusive, a nossa comunidade brasileira. Já está aqui há 7 anos, casado há 25 anos. Tem uma filha de 23, que também já é casada. Tem um monte de coisa boa para contar para a gente. Tem uma escola de inglês top. Eu vou deixar você falar mais. Muito obrigada pelo seu sim. Eu sei que seu tempo como empresário é muito corrido. E eu te agradeço muito por vir aqui compartilhar com a gente. Ok, é um prazer estar aqui com você também. Obrigado pelo convite. E aí, Maurício, me conte, como é que estava a vida no Brasil? Você está aqui há 7 anos, então, como é que estava lá no Brasil? O que você fazia? Então, eu já era professor de inglês lá no Brasil, empresário, tinha escola de inglês, tinha 4 escolas de inglês, estava indo tudo muito bem. Que estado que você era? Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. De Minas. Eu sou nascido e criado em Belo Horizonte. Sempre ficou lá? Sempre. Tava tudo bem? Sim. E aí eu tinha 4 escolas, estava tudo bem, tinha quase 1.000 alunos nas minhas escolas, né? Estava bombando. E a minha filha tinha feito 15 anos. E nessa idade de 15 anos no Brasil é super complicado, muitos convites de festas. E as festas dos adolescentes hoje são diferentes da nossa época, né? Porque agora a festa é só deles, você não vai nas festas, a família não é convidado, né? E no Brasil com muita droga, muita bebida, e minha filha no auge da juventude, eu fiquei com muito medo, né? Daquele momento ali. Confesso que no Brasil é muito assustador. A gente vê muitos casos, né, de pessoas jovens que vão para balada, vão para festa de 15 anos ali, e embriagam, e depois, na hora que vão embora, bate carro, aquela coisa toda. E minha filha teve a feliz ideia, Angélica, de falar assim: pai, meu sonho é fazer high school nos Estados Unidos. Olha aí. E eu falei assim: meu Deus, é a deixa que eu preciso para poder levar essa menina, filha única, para estudar nos Estados Unidos, fazer a high school dela, e, ao mesmo tempo, eu empreender, levando a minha 5ª escola. Essa era a ideia. Vou abrir a 5ª escola de inglês lá em Orlando, que é um lugar estratégico. Aí eu pensei em tudo, né? Imaginei aonde nos Estados Unidos? Orlando, porque é estratégico. Por quê? As pessoas podem também, até os meus próprios alunos, né, do Brasil, poderiam vir fazer o curso de inglês enquanto que a família fosse para os parques. Então, quer dizer, dava para conciliar, né, o investimento acadêmico na vida do pai, que estava saindo de férias no Brasil por 15 dias ou um mês, e ainda associando ao prazer de desfrutar de um tempo com a família. Então, essa foi a ideia, e eu falei assim: genial. Tiro minha filha desse auge de 15 anos aqui das festas aqui, que é complicada no Brasil, e ainda vou investir no meu business, né, que vai ser uma oportunidade, o que vai também ser interessante para o meu público, né, que eu trabalho muito com o corporativo, que tem férias e gostam de fazer investimento e quer também desfrutar de lazer. Então, eu falei assim: tá na hora certa. Perfeito. Partiu Orlando. E a família aceitou de boa? Foi fácil, porque tinha esse objetivo? Então, como a minha família é só eu, a Roberta e a Ingrid, né, basicamente, porque você sabe que a Bíblia fala que família é o marido, a esposa e os filhos. O pai, a mãe, os irmãos viram parentes depois que você casa, né? Então, foi super tranquilo, porque minha esposa é super companheira, nós estamos casados há 25 anos, e tudo que eu faço, eu sempre tive o apoio da Roberta. Então, assim, nota 10. E a Ingrid, que seria o problema, mas ela que pediu para vir. Aí ficou fácil. Ficou fácil. Então,
talvez fosse, né, o primeiro passo de alguém que está querendo migrar para o país, é haver a concordância, né, da família toda estar ali de forma homogênea, pensando no prol de melhoria, todo mundo está junto, essa coisa toda. Então, para mim, foi super tranquila essa vinda. Só que, quando a gente sai do Brasil, as nossas expectativas são, né, acontecendo uma. Na hora que você chega aqui, a realidade é diferente. Bom, e aí eu saí do Brasil, vim para cá. As escolas continuaram lá? Continuaram lá. Coloquei administrador, né, cuidando das escolas, já tinha gerência e tal, e viemos. Só que eu acho que talvez era plano de Deus, além de tudo isso, o plano de Deus estava na frente de tudo isso, né? E o que aconteceu? Tão logo eu vim para cá, foi em 2015 para 2016, né? Nós estamos em 2023, já vai fazer 8 anos que a gente está aqui, a gente já tem 7, já vai fazer 8 anos. E o que acontece? O Brasil passou por uma crise muito séria em 2015, com aquela questão do Lava Jato, aquela coisa toda. E o meu público era o público corporativo. Eu não trabalhava com varejo. Entendi. Então, quando houve, né, o rompimento das grandes corporações e as empresas demitindo em massa os grandes executivos, não deu outra. A escola foi diretamente atingida. Por quê? Quando as pessoas começam a fazer cortes, né, econômicos dentro de suas casas, as primeiras coisas que eles vão cortar é o que, entre aspas, no Brasil é supérfluo. Inglês, internet, Netflix, né, essas coisas que acabam sendo supérfluo, e o inglês roda nisso daí. E houve uma perda muito grande, bem significativa em massa, do número de alunos que eu tinha no Brasil. Mas Deus estava no controle de tudo, e quando eu cheguei aqui, eu não conhecia uma alma viva na cidade. Há 8 anos atrás, né, quase 8 anos atrás, não existia grandes empreendimentos brasileiros como a Igreja da Lagoinha, Seabra Food, né, que é a linha de supermercado, né, bem ao público brasileiro, e outros produtos. Facilidade, né? Não tinha. E aí eu cheguei aqui, fiquei hospedado em hotel, porque eu não conhecia não tinha um amigo aqui na cidade, eu não conhecia ninguém, não tinha essa facilidade hoje de comunicação, né, em português, igual tem hoje, né, tal. E eu pensei, falei assim, pronto, agora chegamos, estamos no hotel, ok? E aí eu fui orar a Deus. Deus, e agora? Qual é o próximo passo? Por quê? Ninguém me conhece na cidade. Como que eu vou fazer para as pessoas descobrirem que eu sou um professor de inglês por excelência e de sucesso? Porque no Brasil, eu fui premiado pela Rede Globo como o melhor curso de inglês no processo de aprendizado short time. Uau. Eu saí em revistas, né, divulgação de publicidade de empresário de sucesso. Eu fui vencedor do projeto Dignidade pela Fundação Dom Cabral, com um projeto de inclusão social, porque além de eu trabalhar com público corporativo, eu comecei a dar aula para pessoas pobres, baixa renda, né? Porque eu acredito muito no projeto de oportunidade, né? Porque eu fui pobre, eu nasci pobre, morei na periferia de Belo Horizonte e eu cheguei onde eu cheguei por oportunidade, né? Eu estudei nas melhores escolas do Brasil e do mundo. Eu estudei em Belo Horizonte, estudei no Marconi, que era uma escola pública, mas pra você ter ideia, tinha que fazer vestibular para entrar nessa escola pública, né? Na minha época, a escola pública era a melhor instituição de ensino que existia. Depois que faliu, mas na minha época ainda era escola pública, né? Estudei no Marconi, que era uma escola top em Belo Horizonte. Depois eu passei em vestibular, passei em 3º lugar já na faculdade, já fui para a faculdade. E eu fiz católica por opção, porque eu já estava trabalhando na época e o banco pagava, então para mim eu poderia fazer qualquer uma, a particular ou a pública, porque a escola, o banco pagava. Então eu fiz a católica como graduação e fiz federal como pós-graduação. E nisso eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar em Harvard. Vim para os Estados Unidos. Olha, eu vou descobrir, vou encontrando as pérolas aqui, porque eu nem sabia disso. Que legal. E que lindo, né? Sair de um lar, né, bem pobre para vir estudar em Harvard. Só isso é um case de sucesso maravilhoso. Sim, sim. E aí eu ganhei essa bolsa, eu vim, estudei. Aí eu voltei para o Brasil e eu vi que o inglês que eu tinha estudado no Brasil a vida inteira, na vida prática, aqui não funcionava. Então, o que eu fiz? Eu montei um curso de inglês da vida prática, para quem precisa falar inglês com urgência. Intitulei o nome desse curso, Inglês Urgente. E deu muito certo, porque aí eu comecei a trabalhar com público corporativo, porque o empresário, ele não tem tempo de ficar 4 anos na sala de aula. Ele quer o inglês para ontem.
Então, eu criei uma metodologia onde que eu ensino o essencial básico da comunicação em apenas 9 ou 11 meses. Então, entre 11 meses, a pessoa já consegue atingir o resultado dela. E me conta pra gente como é que foi esse comecinho que você falou. No Brasil, que isso é muito legal que você vai estar falando agora, porque muita gente vem assim, porque no Brasil eu era isso, eu tinha vários títulos, prêmios, eu era advogado, médico, dentista, eu era um executivo, eu era um gestor. Chegou aqui, quem é o Maurício na fila do pão? Não é isso? Eu acho maravilhoso que eu converso com várias pessoas e eu escuto muito isso. E você, como é que foi encarar isso daí? Porque muita gente dá uma bugada assim na mente, né? Fala, poxa, antes eu era isso, aqui eu não tenho nada. Essa adaptação, ela é desafiadora. Como é que foi para você essa adaptação? Não conheço ninguém. Como é que eu vou mostrar para as pessoas que eu tenho esse potencial todo? Aí são 3 realidades. Primeiro que você tem que saber quem você é, a sua identidade. Quando você sabe que você é, você não deixa de ser por você estar em outro país. Você é médico nos Estados Unidos, você é médico no Brasil, você é médico em qualquer lugar. Sua profissão não deixa de ser. Até porque isso é um ofício, né? Você é um ser humano, independente do que você faz. Isso. Então, assim, primeira coisa é a Você certeza tinha da minha isso identidade. tranquilo, você tinha a bem minha identidade é essa. Top. Né? Eu sou chamado para mestre, eu sou professor por natureza. Inclusive, esses dias para trás, teve um aluno que virou para mim e falou assim, professor, se você ganhasse hoje 10 bilhões de dólares, o que mudaria na sua vida? Eu falei, olha, lamento te dar essa informação, mas talvez você vai ficar muito frustrado. Mas a minha vida não mudaria em nada. Uau, nada. Olha aí. Você sabe por quê? Maravilhoso. Eu continuaria morando aqui em Orlando. Eu continuaria relacionando com as mesmas pessoas. Eu continuaria fazendo a mesma coisa e continuaria dando aula. Porque eu entendo que dar aula, entende? É o meu chamado como mestre para mudar vidas. Quando uma pessoa aprende inglês, porque eu ensinei, para mim não tem preço. Maravilhoso. Você tocou num ponto maravilhoso. Eu te entendo, porque quando eu vejo uma vida transformada, eu falo, uau, cumpri meu papel. Exatamente. E isso é maravilhoso, porque eu tenho uma crença, Maurício, que dinheiro é só dinheiro. Eu tenho uma crença que quem me sustenta é Jesus. Então, ele vai me sustentar de um jeito... Eu cheguei até aqui sem aquela pessoa pagar meu processo, minha mentoria, meu treinamento. Então, quem me sustenta é Deus. Agora, ver aquela vida transformada, aquele casamento restaurado, aquela empresa vendendo mais, aquelas pessoas satisfeitas, felizes, e falar assim, ó, depois que eu fiz a mentoria com a Angélica, isso não tem preço, isso é realização. Sim. Olha que top que você falou. Eu vi uma pessoa que falou inglês, porque a minha metodologia mudou a vida dela. Eu tô até arrepiada. Sim. Mudou a vida dela. Isso é missão. Porque dinheiro é maravilhoso. Tô falando que dinheiro é ruim, não. Dinheiro é maravilhoso, é fundamental, faz parte, tá na Bíblia, inclusive, muito. Mas você não viver em função dele é uma consequência natural. Quem ama o que faz é isso, né? Até mesmo porque eu conquistei no Brasil dinheiro e conquisto aqui também, né? Mas como fruto do meu trabalho, eu entendo a oportunidade. Para mim, tudo é oportunidade. Um dia, eu tive oportunidade. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola boa, eu tive a oportunidade de ganhar essa bolsa para estudar no exterior, eu tive a oportunidade de ganhar meu MBA pela Fundação Dom Cabral, que é uma das maiores universidades, né, da América Latina de Business, né, Administration, de MBA, e eu ganhei. Né, são $50 mil um curso desse. Então, assim... Tudo foi oportunidade na minha vida e eu agarrei todas elas. Então, assim, eu dou oportunidade para todo mundo que passa por mim. A pessoa passou por mim, você sabe disso. Eu não deixo de plantar oportunidade na vida das pessoas. Uns pegam, outros infelizmente, deixa passar. Eu acabo de ver outra coisa aqui em você também, que é uma chave que as pessoas podem prestar atenção. Primeiro você falou sobre... Você não falou, mas eu vi a generosidade. E a segunda é a gratidão. O poder da gratidão, por você ter um coração generoso, reconhecer que lá atrás portas se abriram para você, pessoas te ajudaram. Hoje você é instrumento para fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas. Sabe que eu estava na bolha, né? Só com brasileiro, falando com brasileiro, na empresa de brasileiro, e vou no mercado de brasileiro, e moro no bairro de brasileiro. E eu falei, meu Deus, se continuar assim, daqui a pouco eu estou igual esse monte de brasileiro que está 20 anos aqui e não fala inglês. E é horrível a sensação de ser analfabeto. Sim. Porque... Por mais que eu esteja no melhor estado do Brasil, porque aqui dá para viver tranquilo sem falar inglês, ainda assim é muito limitado.
Então, quando eu escolhi a sua escola para fazer inglês, e está sendo maravilhosa a experiência, eu super recomendo, é porque eu vi em você algumas verdades e eu vi falar na prática que realmente funciona. E agora, conhecendo melhor ainda, isso que você falou que você leva como missão, me deixa ainda mais tranquila. Então, eu vejo em casa, eu sempre tive desafio com o inglês. Fiz inglês no Brasil, que piorou muito quando eu vim para cá, porque eu só falo português e esqueci. Quando viajava, ainda usava para alguma coisa. Aqui não uso para nada. Então, quando eu escolhi a sua escola, foi porque realmente eu senti, quando você falava, uma alegria, uma missão, mas eu não tinha noção disso. Isso é maravilhoso, porque isso contagia. Sim. Isso pega, isso contamina. Porque o John, que é o meu professor, na verdade, que é teu genro Ele é meu também, genro, né? ele casar com a minha filha. Mas ele tem essa mesma paixão. Sim. Porque mami faz também, né? Não vou mais falar mami, porque é muito... Mom. Minha mãe faz também inglês e tá maravilhada, tá feliz com a oportunidade que você deu dela entrar nessa turma junto comigo. Então, é uma experiência maravilhosa. Então, é olhar o seu trabalho como uma missão e ser grato pelas portas que foram abertas. Então, você não tem o seu resultado à toa. Eu falo que a gente pega chaves, pega insights. Com uma conversa como essa, se a pessoa estiver ligadinha em casa, prestar atenção onde quer que ela esteja, né? E pegar uma chave dessa, ela já pode mudar e transformar a vida dela. Né? Aí, eu posso até te fazer uma pergunta. Será que verdadeiramente você está sendo grato? Grata às coisas as oportunidades que Deus te dá, as oportunidades que você conquista, as oportunidades da vida. Você está comunicando gratidão? Você está comunicando com a sua fala, mas com as suas ações? Porque falar que é grato, muita gente fala. Sim. Mas será que tem atitude de gratidão? Olha aí, eu falei que ia ser bom. Né? Então, você já se inscreveu? Se não inscreveu, aproveita agora. Se aproveita agora, porque é top. Então, depois eu vou deixar aqui, faço questão de deixar aqui o Insta da escola para as pessoas conhecerem, porque o que é bom eu falo mesmo, falo para todo mundo. Inglês.urgente, entra lá. Não, vou deixar para o pessoal. Beleza. E aí você foi falando com as pessoas, criou essa metodologia rápida, porque viu que o empresário não tem tempo para... Isso. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu já montei, lá deu muito certo, né? Mas quando eu cheguei aqui, o grande desafio era, e aqui? Que ninguém Como alguém descobrir que existe Maurício Prado? Como alguém pode descobrir que aqui tem inglês urgente que acabou de chegar? Né? Mas eu entendo que era propósito de Deus eu vir para cá, entende? Então, quando eu cheguei, que eu estava no hotel, eu ajoelhei e orei a Deus. Falei, Deus, como eu posso me tornar conhecido na cidade? Como o Senhor pode ventilar o meu nome para as pessoas saibam que existe alguém disposto a fazer um trabalho verdadeiro, sem interesses econômicos. Lógico que o dinheiro vai ser só a consequência, mas com um propósito de verdade, de transformar, fazer com que as pessoas aprendam. Uhum. E aí Deus falou comigo, liga para o fulano que é amigo do dono do restaurante brasileiro e fala com ele para te dar trabalho lá, como garçom. Uau! Olha a direção, ver. Deus foi específico com você. E aí eu liguei para ele ligou para o dono do restaurante. O dono do restaurante falou assim, eu vou contratar ele, já que ele fala inglês, eu vou contratar ele como garçom. E eu cheguei como garçom. É lógico que o desafio foi muito grande. Por quê? Eu já estava com 40 e poucos anos. Hoje eu tenho quase 54, né? Então, na época, eu tinha 45 anos, 46, não sei. Já estava um senhor, né? Não tinha essa habilidade natural, né? De fazer isso no Brasil sempre. Então, assim, já tinha uma vida definida, né? Já estava estável financeiramente, não tinha ali uma dependência, né? Não estava fazendo aquele trabalho... Porque precisava financeiramente, né? Então, quando eu fui procurar o trabalho, ele me deu a oportunidade... E lá tinha muitos jovens, a maioria do pessoal que trabalha na área de restaurante, os garçons, garçonete, o bartender, são garotos jovens de 20, 25, né? E eu era o único velhinho, né? 40 e tantos anos, né? Eles me chamavam de tio, né? E tá tudo bem. E aí, Deus falou comigo, você vai chegar na mesa, vai fazer seu trabalho com maior excelência, e no final você vai perguntar para eles se eles gostaram dos parques. Se eles falarem que estão gostando dos parques, significa que eles são turistas e eles vão embora. Se eles falarem, não vou mais no parque, sou local, já estou familiarizado com os parques, estou bem, então esse é o público que você está procurando. Uau, Deus te deu uma direção muito clara. Sim. E aí eu fui na pessoa, atendia normal, e no final, na hora de levar a conta, eu perguntava,
Gostou dos parques? Está gostando do parque? Porque aquele finalzinho é um tempo que você tem para conversar com o cliente. Porque na hora que ele está comendo, Não dá. você não vai conversar com alguém que está ali alimentando, você vai esfriar a comida da pessoa. Mas no final já é finalmente, é só pagar. Então eu perguntava, estão aproveitando os parques, estão gostando da cidade, estão divertindo? Aí eles, sim, hoje eu fui nesse parque, foi maravilhoso, tal. E eu, que bom, aproveita então, está aqui sua conta e volte sempre. Aí quando eu perguntava, tá gostando do parque? Não, eu já não vou mais em parque, eu estou enjoado de parque. Eu falei, opa, é você que eu quero. Aí eu falei assim, olha, além de eu ser garçom aqui, eu sou professor de inglês. Tá aqui o meu business card. Se caso você souber de alguém que está precisando de aprender inglês, você pode me indicar? Poxa vida, sou eu que estou precisando. Olha que aí, bom, você caiu do legal. céu, tal, me dá seu número. Aí eu dava. Aí eu peguei o meu primeiro cliente e eu ia na casa da pessoa, dar aula para ela por $100. Uau. Eu não estava preocupado com dinheiro. Eu queria que alguém descobrisse quem eu era. E aí eu peguei o meu primeiro, peguei o segundo, terceiro, quarto e quinto. Quando eu estava com 5 alunos me pagando $100, eu aluguei um escritório que custava $500 aquela sala. E cheguei para o dono do restaurante e falei assim, olha, muito obrigado pelo tempo que você permitiu eu trabalhar aqui, mas eu estou me desligando, não preciso mais do trabalho, foi muito louvável, muito obrigado. E aí encerrei com o restaurante e comecei uma sala, esses executivos offices que tem por aí, que é espaço compartilhado, com 5 alunos que eu falei com eles, agora eu não vou mais na sua casa, vocês vão ter que vir a mim. Como eles já estavam apaixonados pela metodologia, se eu falasse que eu estava lá em Kissimmee, eles iriam atrás de mim. Mas eu coloquei num lugar bem estratégico ali, né, aqui em Orlando, e eles começaram a frequentar. Aqueles 5 falaram com mais 5, que falaram com mais 10, que falaram com mais 20. E aí, assim, em pouco tempo, eu já tinha 135 alunos. Uau, foi muito rápido, que sabe? top. E aí, quando eu estava no auge daqueles 135, pandemia. Mas deixa eu falar uma coisa que eu vi, uma característica em você também, que vale muito a pena a gente explorar, que é a humildade. Você falou, eu não preciso, tenho um ouvido bem sensível a captar as coisas. Você falou, eu já estava bem financeiramente, eu não precisava daquilo, mas Deus te deu uma direção e você humildemente obedeceu. Sim. E muitas pessoas, eu não estou aqui para falar de religião, mas cada um dentro da sua crença, e eu já vi várias pessoas, até cristãs, falando assim, mas como é que Deus fala? Como é que Deus fala? Eu não escuto. Mas será que você está sensível a ouvir o que Ele quer te dizer e que muitas vezes você não quer fazer? Porque você falou, poxa, eu já tinha idade. Uma coisa é uma pessoa que mesmo com a sua idade, mas já fez isso a vida inteira no Brasil, sabe até carregar 5 pratos, tem agilidade, que é o business daquela pessoa, né? Sim. Outra coisa é você estar num escritório, acostumado a dar aula de inglês, ter uma outra realidade e ir para um restaurante. Então, assim, meus parabéns, porque você foi humilde, Deus te deu uma direção e você teve um coração sensível para ir nessa direção e muito cirúrgico, né? Olha, fala com essa pessoa, fala com aquela pessoa. Muito lindo isso. E às vezes eu já vi gente patinar aqui, Maurício, por orgulho, falar, mas no Brasil eu era modelo, eu era dentista. Imagina, eu era enfermeira. Você acha que eu vou limpar a casa? Eu sou enfermeira. Sabe quanto ganha a hora de uma enfermeira aqui? Ok, amigo, mas você está fazendo o que agora? Você pode ser enfermeiro? Você passou na prova? Fala inglês. Não fala nem inglês. Como é que vai ser enfermeira? Então, para chegar onde você quer, você vai passar por etapas. Qualquer pessoa passa por etapas. Sim. A pessoa vai passar por etapas para chegar num lugar. E muita gente quer queimar etapas ou não quer descer. Às vezes então, parabéns pela sua humildade. Você, é para lavar prato? É para servir mesa? Tá bom, Deus, você... E é um desafio muito grande, porque além dessas dificuldades, né, de estar realizando um trabalho que eu não tinha uma habilidade, ainda tinha o desafio realmente também da questão da idade, né? Porque a galera era jovem, eles queriam sair dali na sexta-feira e ir para os botecos, eles queriam beber cerveja com a turma, e eu, um homem casado, querendo voltar para casa, descansar, estar com a minha esposa, com a minha filha, totalmente. Eles me chamavam de tio, né? E assim, era uma coisa que você via que você estava totalmente fora daquilo ali. Mas, assim, quando você entende o propósito de Deus, onde que Deus quer te levar, você tem que ir. Você tem que ir. Né? E, às vezes, você tem que calçar a sandália da humildade para alcançar. Então, um passo atrás te leva 2 à frente. Perfeito. Entende? Perfeito. E eu sei quem eu sou. Engraçado que eu sou apaixonado pela língua inglesa, né? Então eu não tenho como não pensar em português e não comparar com o inglês. Em inglês, quando você fala I am, significa eu sou, mas significa também eu estou.
É o mesmo verbo que significa as duas coisas. Eu sou e eu estou. E o dono do restaurante, às vezes ele era bem assim agressivo, e ele chegava para mim e falava assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, você é o pior garçom que existe aqui nesse restaurante. Você é o pior, eu não sei onde que eu estava com a cabeça que eu te contratei. Você é péssimo, você é muito ruim. Você é muito ruim. Aí eu falava assim com ele, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou garçom, eu estou garçom. Eu sou professor. Daqui a pouco, isso tudo vai passar e eu vou continuar sendo professor. Então, hoje, eu estou, mas eu não sou. Então, apesar do verbo ser I am a waiter, eu não sou um garçom. I am waiter. Eu estou garçom. Então, aquele A antes do substantivo define se você é ou se você está. Uau! Então, isso para mim é e muito a sua claro, clareza é maravilhosa. sabe? Por isso você tem essa Definir. tranquilidade. Não entrou em crise existencial, como eu já vi várias pessoas. Mas assim, não Maurício, tive eu problema vejo... nenhum na cidade. Nunca. Eu estou aqui há 3 anos e meio, mas atendendo muitas pessoas nos treinamentos, nas mentorias, nos coaching, enfim. Eu já vi tanta gente com problema de identidade. Não, mas é porque, olha para mim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não vou fazer tal coisa. E assim, vendo, é só moer o orgulho, amor. Né? Moe um pouquinho o orgulho que as coisas mudam. E às vezes a pessoa precisa bater um pouco a cabeça, sofrer um pouquinho, e ela vai descer do mesmo jeito, porque é o processo, e cada um tem o seu. Sim. Mas quando você tem essa leveza da identidade, de saber quem é, flui. É. E nem dói. Então, apesar dele falar lá que eu era péssimo garçom, eu até concordava com ele. Porque como garçom, eu Eu era era. péssimo mesmo. Eu não sou garçom. Eu estava garçom. Né? Então, é quando a gente entende a sua identidade, você sabe qual é o seu chamado, para onde você veio, como eu falei, né, que o aluno perguntou, você ganhar 10 bilhões hoje, o que você vai fazer? Não vai mudar nada. Eu vou continuar dando aula. Porque isso é que me realiza, isso é que me faz ter a certeza que eu estou no centro da vontade de Deus, que é o lugar certo que você tem que estar. Quando você sabe onde você tem que estar em Deus, você está no centro da vontade dele. Aí é tudo pleno, entende? Então, Os desafios são diferentes. Eu vivo essa plenitude, né, de ser bem-sucedido, de ter uma casa boa, uma família alicerçada na presença de Deus, né, bons resultados financeiramente, exatamente por eu estar fazendo o que eu sei fazer e o que eu quero fazer. Se você falar comigo hoje, Maurício, está pagando ali $10 mil para distribuir jornal. Amém, vai lá distribuir. Eu não vou distribuir, eu não fui chamado para ser distribuidor de jornal. Eu fui chamado para ser professor. Deus me colocou ali naquele momento de garçom para chegar onde eu tinha que chegar. Foi só uma ponte. Mas eu não estava ali nem pelo dinheiro. Maravilhoso. Entende? Eu estava ali como um propósito para chegar aonde que eu foi só sei, um aonde que eu passo, quero. né? Entende? Um passo na jornada. É maravilhoso quando o gato pergunta para a Alice, né? Aonde você quer ir? Porque depende de onde você quer ir para eu te falar qual é o caminho. Então, se você sabe onde você quer ir, vai ficar claro qual o caminho a seguir. Mas se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho te leva e talvez não te leve a lugar nenhum. E vai ficar rodando. E não chega a Por lugar falta nenhum. de clareza. Perfeito, Verdade. outra chave poderosa. Aí você estava falando agora há pouco que estava tudo lindo, engatou, maravilhoso, 100 e poucos alunos, missão. Chegou a pandemia. E aí, amigo? Aí, o que a gente tem que fazer? Sempre para o joelho e buscar de Deus a direção. Imagina, é um aluguel nas costas de um imóvel alugado, né? Que agora já não era mais uma salinha de $500, agora já é uma estrutura, né? Onde que agora multiplicou esses dólares, já não é mais $500. Você tem ali funcionários, né? Que depende. Já depende ali do seu salário e você tem que pagar o salário deles. Então, você tem toda uma estrutura, né, de despesas fixas, né? Muita coisa. E aí, eu fui e falei com os alunos, olha, chegou um comunicado que a escola agora vai ter que fechar. Não vai poder estar atendendo vocês pessoalmente. Mas eu tive a ideia de nós fazermos aula online. O que vocês acham disso? Ou faz isso, ou a gente interrompe. E todo mundo naquele desafio, porque o desafio não era meu, era de toda a humanidade. O mundo parou, né? É do mundo, né? Então, restou a todo mundo a compreensão. Quem pôde pagar aluguel pagou, quem pôde pagar mensalidade de escola pagou, quem não pôde não pagou, e cada um Foi administrando. Foi administrando o seu tempo, administrando os seus afazeres, a sua vida. E graças a Deus, nós transferimos
muitos alunos para o online. A grande maioria, infelizmente, a gente perdeu mesmo. Por quê? Nós estamos falando de Disney, né? Orlando, cidade da Disney. Então, Da aqui diversão. é turismo. E o estado e Orlando fechado, ninguém na O turismo rua. parou. Nós não temos indústrias aqui como as outras capitais. Nós temos turismo. Então, quem estava aqui, Só mora- muita gente voltou para o Brasil e outros migraram para outros estados, tipo Califórnia, Boston, Nova York. Então, houve uma evasão de brasileiros aqui absurdas. E era um breu E a aí, cidade, né? Não tinha cidade ninguém na ficou rua. morta, ficou né? morta. Você estava aqui já? Tá, eu cheguei 2 semanas antes. Uau! Deus deu uma direção e Deus mandou vir claramente. Eu falei, se eu não for agora, eu não vou mais. Comprei passagem e vim. Uau! Cheguei no aeroporto, olhei para a direita, olhei para a esquerda e falei, então, para onde que eu vou agora? Enfim, é uma outra história. Mas, 2 semanas, na 3ª semana, fechou a fronteira. Aí eu falei, E agora? se eu não tivesse vindo naquele momento, eu não teria vindo mais. Uau! E no Brasil, eu trabalhava para empresários e microempresários, né? Empreendedores. A grande maioria dos meus clientes, porque eu já trabalhava com treinamento, com coach, a grande maioria dos meus clientes fecharam. Alguns quebraram. Ou seja, eu não teria trabalho. E o que eu mais fiz na pandemia Trabalhar. foi trabalhar. Uau! Eu trabalhava 12 horas, 14 horas por dia. Que bem. Entendeu? Porque estava tudo fechado, mas como eu trabalhava numa empresa de treinamentos, eu ficava ao telefone o tempo todo, tendo escritório. Então, eu ficava falando com as pessoas porque elas estavam em casa. Tudo bem que era outro desafio, porque eu ia pagar treinamento como se não tem trabalho. Mas, enfim, eu estava trabalhando. Então, muita gente teve a experiência de ficar muito em casa na pandemia. E eu cheguei, eu mal me adaptei de achar um lugar para morar, já comecei a trabalhar muitas horas por dia, no auge de uma crise mundial. Então, eu tenho uma experiência diferenciada de pandemia. Mas Deus cuida de todos os detalhes. Mas eu também tenho. Vou te contar o outro lado da moeda, que eu estou te mostrando primeiro, né? A tristeza de ter que ver a escola fechada, essa coisa toda. Mas aí, eu transferi as aulas para o online. Os professores continuaram dando aula online. Eu também. Minha filha também era professora na que legal, época. ela também dava aula. Ela dava aula também, e a gente ficava assim, eu ficava num quarto da minha casa, ela ficava no outro quarto da casa, ela era solteira na época, e nós dávamos aula dos quartos, né, para não ter interferência da comunicação. E aí, acabou-se a pandemia, vamos voltar para a sala de aula, os alunos, não, nós não queremos. Nós queremos continuar com a comodidade do online. E aí eu descobri, um novo universo. pela primeira vez, aos 50 anos de idade, que legal, que é possível dar aula online. E aí foi um revelar de Deus tão grande que hoje nós temos mais de 20 turmas online acontecendo no Brasil e no mundo. Uau! Quer dizer, seu negócio ficou melhor ainda. Melhorou o teu business. Ampliou meu business. Porque você também, de novo, foi humilde para se adaptar, foi visionário, foi aberto, independente da idade. Sim. Você foi aberto, porque talvez pessoas na mesma idade são um pouco mais resistentes. Sim, sim. Você foi aberto. É isso que tem, é isso que eu vou fazer. Vamos enfrentar. Só que saiu melhor. Foi. Ai, que hoje benção. nós temos aí, né, essa fatia aí do mercado que a gente trabalha, o presencial, e temos também o online, e atendendo centenas de alunos no Brasil. Pensa Uau, bem. olha isso, que legal! Atendemos muitos alunos no Brasil, com online. Olha que benção. Na verdade, você multiplicou oportunidades agora. Você dava uma oportunidade local aqui em Orlando e agora você Sim, pode dar no mundo inteiro. Temos alunos da Califórnia, de Nova York, de Boston, Miami. Que top! Nossa, de muitos Bom saber, lugares. o aluno não sabia disso, tá vendo? Tá bom vendo? saber, Eu porque preciso agora ser nova eu indico. aluna, né, Sou pra nova, saber. sou novinha, acabei de entrar. E é bom saber, porque sabe que tudo que eu gosto eu indico mesmo, vou falar para as pessoas fazerem então, já que tem o online. E aí você descobriu um novo mundo. E como é que foi? Porque a Maurício casada há 25, eu vim ver o tempo para ver se eu não erro aqui, ó, 25 anos casado. 25. É outro case de sucesso, porque não é fácil você manter um casamento por 25 anos feliz. E eu já quero vi te gente marcar um dia da gente fazer um podcast aqui para os casais. Porque no dia que eu conheci minha esposa, literalmente no dia, eu pedi ela em casamento. Meu Deus do céu, Maurício, como Foi. assim? No dia que eu conheci ela. Como assim? Isso é tive sonho, né? dúvida, Isso é Nunca. Eu pedi ela em casamento no Não, dia você vai que ter eu que contar conheci. pelo menos assim, só a pílula pra gente marcar outro podcast e o pessoal querer assistir. Tá bom, tá bom. O que acontece? Então, são duas coisas. Primeiro, o seguinte,
Muita gente fica pensando assim, eu vou entrar no Tinder, eu vou entrar nesse site de relacionamento, porque ele já está funilando o perfil, e aí eles colocam a gente com pessoas que match, né, que dá certo ali o perfil, e vai ser um facilitador. O americano, principalmente, pensa muito isso. Mas eu faço uma pergunta para você, Angélica. Você se conhece? Sim. Mas quem você acha que conhece mais? Você se conhece ou você acha que Deus te conhece mais? Mas eu não tenho a menor dúvida que ele que me fez, né? Pensa o pai bem. da obra conhece a obra. Então, vamos imaginar que você fosse solteira e está querendo um casamento. Aí você começa agora a procurar uma pessoa, esse rapaz, que talvez seja o seu perfil para casar com você. Você vai gastar tempo procurando, talvez, em bares, restaurante, igreja, lanchonete, networks, reuniões, whatever. Você vai procurar um caminho para você procurar essa pessoa. Agora, se eu te dissesse que uma pessoa que conhece você mais do que qualquer pessoa, conhece também ele mais do que ele mesmo, e ele pode te dar um match com essa pessoa. Não seria tão mais fácil então, a gente apresentar para Deus, para nos apresentar essa pessoa, do que ficar procurando no Tinder? Olha aí Foi o o que eu ensinamento. percebi. Olha aí Eu que falei assim, maravilhoso. não, eu não vou perder tempo. No dia que eu descobri que eu quero me casar, porque a primeira coisa foi a decisão. De querer casar. Eu quero me casar. Eu estava com 27 anos e eu falei assim, eu quero me casar. Eu já fiz faculdade, eu já falo inglês, já estive no exterior, já tenho meu apartamento próprio, já tenho carro. O que me falta agora é uma família. Eu quero me casar. Então, eu fui e fiz um propósito com Deus de jejum e oração e consagração. Vou explicar o que é isso. E eu falei, Deus, eu não quero uma namorada, eu quero uma esposa. E o Senhor sabe onde ela está. Eu não quero sair para procurar. Porque o Senhor sabe onde está. Sabe por quê? Porque se eu for olhar a minha vontade e o desejo do meu coração, ele pode ser falho, enganoso, e de repente o que eu quero não é o que está no meu coração. Eu tenho que querer aquilo que o Senhor quer, porque é o melhor para mim. Sabedoria, hein? Entendeu? Parabéns, sabedoria. Porque a gente hoje isso aqui é uma coisa, mas pode não querer mais. É verdade. Então você imagina se eu Nós somos muito somos. volútil. Como é que fala? Tô errando aí muito inglês com português. Quem me dera. Sabe que esse é meu sonho de consumo, né? Meu sonho de vida, assim, dar aquela gaguejada, errar a palavra em português e em inglês, porque eu não sei. Nós somos a gente mesmo. oscila muito, isso, né? Depois muda. E aí o que acontece? Eu peguei e falei com Deus, eu não vou sair para procurar. Não vou. Porque se eu procurar, eu posso procurar em lugar errado. Se eu procurar, eu posso olhar para uma pessoa e achar que é ela, porque ela tem o desejo do meu coração. Mas se o desejo do meu coração, ele foi enganoso. Entendeu? Então, o Senhor vai colocar a pessoa certa para mim, porque na hora que eu ver, eu sei que foi o Senhor que colocou e não vou duvidar. E foi assim. E 7 meses eu parei de abraçar as pessoas. Sabe aquele negócio de chegar na porta da igreja, dar 3 beijinhos, abraçar as meninas? Querendo ou não, ali... Você já estava tentando dar... Entendi. Você tinha entendeu? outras intenções no seu coração. Então, eu não abraçava mais ninguém. Eu não dava 3 beijinhos em ninguém. Não deixava ninguém vir me abraçar também. Não deixava. Você já estava ali... Quando eu chegava, que eu fosse apresentar para alguém que eu já conheço, estendia a mão. Tudo bem? Passa, Senhor, jovem bom convicto, dia, hein? tudo bem? Assim. Então, eu me abstive de mim mesmo, né? E eu trabalhava como intérprete no Brasil. Eu fui convidado para fazer um intérprete numa igreja no interior de Minas Gerais. E Deus tinha me dado uma palavra que a minha escolhida era como Rebeca, estava em terra distante. Então, primeira coisa, eu recebi a confirmação de Deus na palavra que a minha escolhida não estava em Belo Horizonte, estava em terras distantes. Então, a primeira coisa é isso. Você tem que ter a palavra revelada por Deus. Segundo, uma palavra profética. Eu estava um dia numa igreja em Belo Horizonte, no altar, fazendo um trabalho de intérprete. Quando eu desci, uma irmã chegou para mim, aquela irmã do coque, e falou assim, cadê a sua esposa? Eu falei assim, eu não sou casada. Ela falou assim, essa aliança grossa no seu dedo? Eu falei assim, não, irmã, eu não tenho aliança grossa. Você confundiu. Ela falou assim, tem sim, porque quando você falava lá, eu vi uma aliança grossa no seu dedo. Olha aí. Hoje ela está aqui, Mas na época ela não existia. Então, houve uma profecia. E aí, a circunstância vai ter que vir, e essas 3 coisas vão se encontrar. Circunstância, palavra e profecia. E aí eu fui
fazer esse trabalho de intérprete perto do Rio de Janeiro, e lá eu conheci a Roberta. E quando eu conheci, que a gente começou a conversar, Deus falou comigo fortemente, essa é a sua escolhida. Uau! Aí eu virei para ela e falei, deixa eu te falar, você pode até não querer, você tem o direito total de pensar, mas eu vou te falar a verdade. Direito de pensar foi ótimo. De pensar sobre isso. Mas Deus está me falando que você, se você quiser, você pode ser a minha esposa e eu quero me casar com você. Imagina o susto da mulher, assim, né? Foi. A Roberta fala, oi, Mas como nem te assim? conheço. Como assim? Deus falou isso com você? Eu falei assim, falou. Aí eu falei, se Deus falou com você, fala comigo também, porque do mesmo jeito que você ouve a voz dele, eu também ouço. Eu falei assim, take your time. Fica à vontade. E tá aqui meu business card. Tá aqui Adorei. o meu cartão. Maurício, que delícia. E aí, nós começamos a conversar. Eu convidei ela para jantar naquela noite. Nós jantamos e conversamos muito. E aí eu voltei para Belo Horizonte, ela ficou lá e a gente começou a se falar todos os dias. Só que naquela época não existia celular. Era 25 home anos phone. atrás. Todo dia. Eu ligava para ela à noite, quando eu voltava das igrejas ou de alguma coisa que eu estava, e ela também fazia faculdade. Ela voltava da escola, ela me ligava. Então, a gente sempre falava por volta de 10, meia, 11 horas da noite. Mas um dia eu ligava, outro dia ela ligava. E assim a gente foi falando durante 30 dias. Daí, depois de 30 dias, ela falou assim, Deus me deu a resposta. Aí eu falei assim, é sim. Ela falou assim, não sei. Não, ela não sei. Eu falei assim, então Deus deu a resposta, você não sabe, ué? Ela falou assim, sei. Eu sei que você vai ter que voltar aqui na minha casa e eu vou te falar. Pode ser sim, mas também pode ser não. Vai depender e eu só vou descobrir quando você chegar. Uau. Ela me falou isso na sexta-feira. E aí eu viajei para lá imediatamente no sábado. Quando eu cheguei lá, ela já me recebeu com a plaquinha. Yes! Uau! Você, poxa vida, você sabia? Por que você não me contou, né? Tal. Ela queria te ver. Ela falou assim, não, eu falei com Deus, que se eu te falasse isso e você colocasse os seus pés aqui em 3 dias, é porque assim, se fosse depois do 3º dia, era não. Não, eu tô toda arrepiada aqui com essas histórias maravilhosas. E a gente se casou, graças a Deus, temos uma filha, e eu vou te falar, briga de casais temos, desentendimento Desafio temos, sempre. mas nunca arrependemos de termos casado. Que lindo. Ela nunca falou assim, eu vou voltar para casa da minha mãe, que vontade de desistir. Nunca a gente teve isso. Nunca. A gente casou e a gente está junto, de nunca dormir fora de casa, a não ser por força maior. Né? Eu viajei algum compromisso. Não voltei, mas sair de casa, nunca teve isso. Coisa Nossa linda. vida é um casamento bem estável, graças a Deus, porque foi alicerçado, confirmado com aquele que sabe quais são as dificuldades dela e que ele sabia que eu era capaz de superar e quais são as minhas que ele sabia que ela era capaz de conviver e que estava tudo numa boa. Porque o casamento é isso. É você escolher uma pessoa com quem você vai casar e você vai saber que aquela pessoa tem defeito, ela tem dificuldade, ela vai ser chata em alguns momentos, em algumas coisas, mas que tudo aquilo não seja maior do que o seu amor. O seu amor tem que ser maior do que todos os problemas, do que as dificuldades. Então, você vai olhar para aquilo, você vai ter compaixão e vai conviver com aquilo como se não fosse um problema que te mata. É uma deficiência dela que um dia ela vai conseguir resolver, que um dia ela vai superar. Eu estou aqui para ajudar, mas isso não pode ser problema para você. Você tem que estar ali para ajudar outra pessoa, entende? Então, assim, eu não sou perfeito, eu sei que tenho as minhas chatices, mas para ela está tudo bem. E a mesma coisa ela. Maravilhoso. Ainda deu uma aula. Eu falei que hoje ia ser top. Eu falei, pena que já acabou. Eu queria mais. Eu vou ter que marcar outro, gente. Vai ser um prazer voltar. Pode convidar sempre, que estarei aqui. Tem tantos insights maravilhosos. Quer dizer, o poder da decisão, o poder de agir rumo àquilo que você quer. Você falou várias coisas, falou sobre humildade, sobre generosidade, sobre confiar em Deus, entrega. Maravilhoso, muito rico esse tempo, muito precioso. E eu falo, o sucesso deixa rastros. Aqui tem vários rastros, várias chaves. Né? Às vezes é uma pessoa que está em casa, pega uma delas e começa a pôr em prática. Não dá para pôr tudo? Põe uma. Sim. Uma sendo colocada em prática e a gente vai caminhando cada vez melhor, cada vez mais perto dos sonhos. Porque o podcast é sonhar e realizar. Porque entre o sonho e a realização tem uma jornada. Sim. Tem um step by step. Sim. Tem um processo. O problema é que muita gente não quer ver o processo e desiste. O problema de desistir é que a pessoa vai ser infeliz aqui,
vai voltar amarga pro Brasil, frustrada, ou desiste de um casamento porque passou desafios, vai tentar outro, vai repetir padrão, porque desafio tem em tudo quanto é lugar e ela vai se frustrando. Então, entre o sonhar e realizar, tem um processo, uma jornada. E aqui falamos várias etapas que podem contribuir na vida de alguém. Muito obrigada pelos... Agregou demais. Se você quiser dar as suas considerações finais para o nosso pessoal. Que bom. Então, assim, entenda que a felicidade não é uma questão de cenário, né? É uma questão de ter Deus na direção. Então, se você tem Deus na direção, o cenário não importa. Se é aqui, ou se é no Brasil, se é no Japão, aonde quer que você for. Deus estando na frente, a felicidade está com você. Então, eu recomendo isso. Buscar Deus sempre e não colocar cenário. É porque eu estou nos Estados Unidos, é porque eu estou no Brasil, se eu estivesse lá ou se eu estivesse aqui, a vida ia ser melhor ou pior. Não. Com Deus em qualquer lugar, tudo vai bem. Uau, eu falei pra você que ia ser top. Até eu fui surpreendida com várias coisas que eu também não conhecia do Maurício, que eu já admirava e agora admiro ainda mais. Eu te avisei. Compartilha esse podcast, você pode estar salvando vidas, salvando casamento, edificando lares e que talvez você nem saiba. Quantas pessoas, né, Maurício, estão passando por desafios, às vezes estão depressivas em casa e disfarçam, fingem que tá tudo bem. Eu fingi que estava muito bem por muito tempo. Talvez por isso que eu caí tão fundo, porque eu cheguei a ser afastada no INSS, no Brasil, por depressão, pânico e burnout. Porque eu fingi plenitude muito tempo. Então, às vezes, e muita gente não sabia passou anos sem saber que eu fui até afastada pelo INSS. Então, muitas vezes, e a pessoa no Brasil, para ser afastada do INSS por uma doença dessa, é porque o trem estava feio, hein? Sério, estava feio pro meu lado. Então, compartilhe esse podcast. Você pode estar salvando a vida de alguém, um casamento que você nem está sabendo que está precisando, e com essas maravilhas que o Maurício falou, fazendo a diferença. Muito obrigada mais uma vez pelo seu sim. E lembre-se, se você pode sonhar, você pode realizar. Então, até a próxima semana. Fique com Deus e comece a colocar em prática tudo que a gente falou aqui. Ou escolhe uma coisa e já começa a pôr em prática. Tchau! Viver, sonhar, crescer, amar. Cair, se levantar, sacode a poeira, dá volta por cima e começa de novo.